Oi, galerinha! Hoje é a nossa última aula de matemática em relação aos números inteiros. Como estão? Estão desenvolvendo as atividades? Lembram desde o primeiro dia de aula? Qual foi a primeira operação que trabalhamos? Isso! Legal! Adição e subtração. Tudo que é positivo tenho, tudo que é negativo devo. Quando passamos para a multiplicação e para a divisão, focar sempre no sinalzinho que existe, se é de vezes, né, se é uma multiplicação, ou 2 pontinhos se for uma divisão. Na nossa terceira aula, trabalhamos com as potências. O que eu tenho que focar? Muito no expoente, número pequeno, que diz quantas vezes o grandão, que é a base, deve ser repetido. Lembrando também que a regrinha de sinais é qual? Expoente par, sempre positivo. Ímpar, conservamos, repetimos o sinal, combinado? Hoje vamos falar um pouquinho sobre radiciação. Essa radiciação apenas vamos envolver raízes quadradas, ok? Raízes quadradas e exatas. Vamos lá. Primeiro, para eu começar, eu tenho que desmistificar. Isso é raiz, isso é radicando. O que é isso? Vamos ver cada pedacinho. Este símbolo, ele é chamado de radical. Este é o símbolo chamado de radical. Dentro desta casinha, dentro deste radical, mora o senhor índice. Raquel, será que só pode ter o número 2? Não, nós podemos ter vários inúmeros índices, mas como eu havia dito, vamos trabalhar apenas com raízes quadradas. Raízes quadradas quer dizer que aqui dentro existe o número 2. Ele se faz parecido com o sinal de mais. Ou eu coloco o 2 ou suprimo ele. Combinado? Este menino aqui que eu quero calcular, ele é chamado de radicando. E o resultado final é a raiz. Ai, eu tenho tanta dúvida, como eu descubro essa raiz? É fácil. Eu já tinha pedido que vocês olhassem novamente a tabuada. Então, como é que eu vou descobrir essas raízes? Precisamos focar que 2 números idênticos, multiplicados deem esse valor. Então, vou para a minha tabuada. Raiz quadrada de 49. 2 números iguais que multiplicados deem 49 é 7. Mas estamos falando de números inteiros. Números inteiros precisam de sinais. Claro, aqui ele está. Ele não aparece, mas ele é positivo. Combinado? Então, o meu resultado sempre vai compartilhar do sinal que está na frente do meu radical. Como ele é positivo, eu tenho resposta 7 positivo. Se eu tivesse dado a vocês um exemplo de menos 36, por exemplo. Então, o que eu preciso fazer? Pensar em 2 números que multiplicados vai dar 36. Que número é esse? Lembrou? Isso mesmo, 6. Que sinal eu tenho na frente do radical? Negativo, então ele vai ser negativo. É como se vocês estivessem fazendo este cálculo. Menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6, 36. Aqui não caiu para uma multiplicação? Qual é a regrinha? Sinais iguais, positivo. Então, ficou mais 36 ou simplesmente 36. Tranquilo? Vamos a um outro modelinho. Se nós dermos um sinalzinho positivo, né? Aparecendo o símbolo de positivo, posso fazer? Tranquilo. Ó, mais raiz de 25, por exemplo. 2 números idênticos que deem 25 seria o 5. Que sinal eu tenho na frente do radical? Positivo, então o resultado será mais 5. Por que eu digo 2 números idênticos, gente? Por exemplo, raiz quadrada de 4.
Pode surgir alguém e dizer assim, Raquel, 4 vezes 1. Perfeito, dá o 4. Mas para ser raiz, né, são idênticos. O 4 e 1 não são idênticos. Então, não é 1 e não é 4. Às vezes eu preciso responder numa avaliação ou numa questão, o que eu ponho? 4 ou 1, professor? Nenhum dos dois. 2 números idênticos que eu multiplique e dê este resultado. Quanto vezes quanto que dá 4? 2. Estão percebendo que dentro do radical eu nunca pus sinal de menos? Sempre é positivo? Por quê? Porque não existe. Se eu desse isso aqui para vocês, por exemplo, ó, menos 9. Como que eu vou resolver? Eu não falei que são 2 números idênticos? Tá, de cara vocês vão me dizer, é 3. Perfeito. Mas tem que dar o mesmo número aqui dentro. Então teria que ser 3 vezes menos 3. São números idênticos? 3 e menos 3? Não. Eu dever 3 ou eu ter 3 são situações totalmente diferentes. Então, não existe raízes quadradas com radicandos negativos. O que eu simbolizo? Como é que eu expresso isso? Chamo a prof e digo, prof, está errada a questão? Não. No conjunto dos números inteiros, em outros conjuntos que futuramente vocês irão aprender, existe. Nos inteiros, não. E eu preciso sim simbolizar isto. É um E cortado, que representa a palavra, o termo não existe. Combinado? Entendido? Agora eu vou retomar um pouquinho e vou passar uma expressãozinha numérica, contendo todas as operações trabalhadas. Vamos ver. Vamos ver se ficou sabido esse conteúdo, né? Já que faz 4 aulas que estamos trabalhando sobre o assunto, tá bom? Vamos ver quem é que vai resolver aí juntinho comigo. Peguem seu lápis, peguem uma borrachinha, né? Porque vocês sabem que matemática não se resolve a caneta. Caneta é só para eu copiar o meu enunciado, né? Nada mais. Vamos ver quem vai conseguir. Claro que muitos já devem estar anotando aí, loucos para verem o resultado. Vamos lá. Expressão numérica, mas eu preciso alguma coisa antes. O que eu preciso lembrar? A ordem. O que eu resolvo primeiro? Quando eu estiver falando dos símbolos de associação, são quem? Parênteses, conchetes e chaves. Então, primeiro eu resolvo tudo que eu tenho dentro do meu parênteses. Depois, tudo que eu tenho dentro do meu conchete. E, por fim, as chaves. Esta é a ordem. De contrapartida, eu preciso ver as operações. O que eu resolvo primeiro? Toda e qualquer raiz ou potenciação que for aparecendo. Em segundo lugar, eu resolvo as multiplicações ou as divisões. E por fim, adições ou subtrações. Neste exemplo, eu misturei tudo, todas as operações trabalhadas até o dia de hoje. Vamos começar por onde? Pelo meu parênteses. Então, vamos repetir todos os números, os símbolos, até eu chegar no meu parêntese. Cheguei, então vou resolver. A ordem é raiz ou potência, conforme o que for aparecendo. Eu tenho uma potência, 1 elevado na quinta potência. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. Quanto dá? 5? Ai, não é 5, é 1. 1 vezes 1 vezes 1. Expoente é ímpar. Conservo o meu sinalzinho. Como ele é positivo, permanece. Na raiz, eu vou extrair esta raiz e sempre mantenho o sinal da frente do radical. Já sabemos os termos. Fecho parênteses, fecho conchete e resolvo e repito, desculpa os demais. Segue o baile. Ainda estou em função do meu parênteses. Menos 7 mais 8 divididos.
Tem sinal de vezes? Não. Tem sinal de dividir? Não. Então, o que eu vou falar? Mais eu tenho, menos eu devo. Tenho 1 e devo 5, a minha dívida é de 4. Isto. Repito tudo de novo. Professora, eu já não posso ir pulando etapa? Se nós formos pulando etapa com o intuito de diminuir o cálculo, gastar menos caderno, eu acabo me confundindo. Então façam que nem Jack, por partes. Aqui, agora eu vou para os meus conchetes. Menos 7 mais 8 divididos por menos 4. Repito tudo que tem. Mais a raiz de 36. O que eu preciso resolver aqui dentro? Será que primeiro eu somo ou subtraio para depois dividir? Não, olha a nossa regrinha. Primeiro, multiplicações ou divisões. Menos 7 mais, olha aqui, 8 divididos por 4, 2. Ih, Raquel, tu puseste sinal. Não está certo, né? Tira o sinalzinho. 8 por 4, 2. Mais com menos? Menos. Que bom que te deu conta. Divididos por 9, mais raiz de 36. E segue. Menos. Vamos terminar esse meu conchete aqui, ó. Tem uma dívida de 7 e uma dívida de 2. Quanto eu devo? 9. Pensem comigo. Por que não ficou positivo o sinal? Porque não tinha multiplicação, não havia divisão. Então, eram apenas dívidas que eu contraí. Menos 9 divididos por 9. Mais raiz de 36. Vou para o ladinho. Agora eu vou resolver 9 divididos por 9. Gente, quanto é? 9 divididos por 9, 1. Se é divisão, vale a regra de sinais. Menos com mais, sinais diferentes, negativo. Qual é a raiz quadrada de 36? Dois números idênticos que multiplicados deem 36. 6. Que sinal vai? Eu sempre repito o que está na frente do radical, então positivo. E para finalizar, caio na adição e subtração. Tenho 6, estou te devendo 1, pago e fico com 5? Não, fico contente. Não é assim? Então, um ótimo dia para vocês. Esse foi o nosso 4º encontro. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido, recordado sobre os números inteiros e não vou embora sem deixar o desafio. Agora o desafio é maior, utilizar todas as operações trabalhadas ao longo dessas 4 aulas. Tchau, tchau! Até uma próxima!